Marcos. Capítulo 5. Chegaram então à outra margem do mar, a região dos Gerazenos. E assim que Yalxa saiu do barco, um homem sob o poder de um espírito impuro saiu dentre os túmulos e foi ao seu encontro. Ele vivia entre os túmulos, e até aquele tempo, absolutamente ninguém havia sido capaz de mantê-lo preso, nem mesmo com uma corrente. Muitas vezes ele tinha sido preso com correntes nos pés e nas mãos, mas ele quebrava as correntes das mãos e despedaçava as dos pés, e ninguém tinha força para dominá-lo. Incessantemente, noite e dia, ele gritava nos túmulos e nos montes, e se cortava com pedras. Mas, ao ver Yalxa a certa distância, correu e se curvou diante dele. Então gritou, em voz bem alta: O que você quer comigo, Yalxa, filho do Criador Altíssimo? Jure pelo Criador que não me atormentará. Pois Yalxa havia dito ao espírito impuro para deixar aquele homem. Mas antes, Yalxa lhe perguntou: Qual é o seu nome? E ele respondeu: Meu nome é Legião, porque há muitos de nós. E suplicava a Yalxa que não enviasse os espíritos para fora daquela região. Havia então uma grande manada de porcos pastando no monte. Por isso os espíritos lhe suplicaram: Mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão. Assim, os espíritos impuros saíram e entraram nos porcos, e a manada se jogou de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, cerca de 2000 deles, e se afogaram no mar. Mas os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram isso na cidade e na zona rural, e as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Assim, eles se aproximaram de Yalxa e neste momento viram um homem que foi possesso de demônios, que havia sido dominado pela legião. Ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Também, as pessoas que tinham visto tudo aquilo, contaram-lhes o que tinha acontecido com o homem possesso de demônios e com os porcos. Assim, começaram a suplicar a Yalxa que saísse daquela região. Então, quando Yalxa estava entrando no barco, o homem que tinha estado possesso de demônios suplicou que o deixasse ir com ele. No entanto, ele não deixou, mas disse-lhe: Vá para casa, para seus parentes, e conte-lhes tudo o que Yal fez por você, e a compaixão que ele lhe demonstrou. O homem foi embora e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Yalxa havia feito por ele, e todos ficaram admirados. Depois de Yalxa ter passado novamente, no barco, para a margem oposta, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar. Chegou então um dos presidentes da sinagoga, chamado Jairo, e ao vê-lo, se prostrou aos seus pés. Ele lhe suplicou muitas vezes: Minha filhinha está gravemente doente. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, para que possa ficar boa e viver. Assim, Yalxa foi com ele, e uma grande multidão o seguia e apertava. E havia uma mulher que por 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Ela havia sofrido muito nas mãos de muitos médicos, e tinha gastado todos os seus recursos, sem ter melhorado, mas, em vez disso, tinha ficado pior. Tendo ouvido falar de Yalxa, ela se aproximou por trás dele, na multidão, e tocou na sua roupa, pois dizia: Se eu apenas tocar na sua roupa, ficarei boa. E o seu fluxo de sangue secou imediatamente, e ela sentiu no corpo que tinha sido curada daquela doença aflitiva. Imediatamente, Yalxa percebeu que havia saído o poder dele, e ele se virou na multidão e perguntou: Quem tocou na minha roupa? Seus discípulos lhe disseram: O mestre está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: Quem me tocou? Mas ele estava olhando em volta para ver quem tinha feito isso. A mulher, tremendo de medo, sabendo o que tinha lhe acontecido, se aproximou e se prostrou diante dele, e lhe disse toda a verdade. Ele disse a ela: Filha, a sua fé fez você ficar boa. Vá em harmonia e fique curada da sua doença aflitiva. Enquanto ele ainda falava, chegaram alguns homens da casa do presidente da sinagoga e disseram: Sua filha morreu. Por que incomodar mais o mestre? Mas Yalxa ouviu as palavras deles e disse ao presidente da sinagoga: Não tenha medo, apenas exerça fé. Então não deixou ninguém acompanhá-lo, a não ser Cafos, Iacovi e Elhanan, irmão de Iacovi. Assim, chegaram à casa do presidente da sinagoga, e ele viu o alvoroço e os que choravam e lamentavam em alta voz.
Depois de entrar, disse-lhes: Por que vocês estão chorando e fazendo esse alvoroço? A menina não morreu, ela está dormindo. Em vista disso, começaram a rir dele com desprezo. Mas, depois de mandar que todos saíssem, ele levou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava. Então, pegando a mão da menina, disse-lhe: Talita cum. Cum, na nossa língua significa levante. Então, após Yausha pedir, a menina se levantou imediatamente e começou a andar. Ela tinha 12 anos de idade. Com isso, eles não conseguiram se conter de tanta alegria. Mas ele lhes ordenou vez após vez que não deixassem ninguém saber disso, e mandou que dessem a ela algo para comer. Marcos. Capítulo 6. Ele partiu dali e entrou na sua própria cidade, e seus discípulos o seguiram. Quando chegou o Shabbat, ele começou a ensinar na sinagoga, e a maioria dos que o ouviram ficaram maravilhados e disseram: Onde este homem obteve essas coisas? Por que foi dada essa sabedoria a ele? E por que essas obras poderosas são realizadas pelas suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Marion e irmão de Yaakov, Yusfi, e Alda e Sima? E não estão as suas irmãs aqui conosco? Assim, começaram a tropeçar por causa dele. Mas Yausha lhes disse: Um profeta não fica sem honra a não ser na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E não pôde fazer nenhuma obra poderosa ali, a não ser pôr as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Realmente, admirou-se com a sua falta de fé. E percorreu todas as aldeias nas redondezas, ensinando. Ele convocou então os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, e lhes deu autoridade sobre os espíritos impuros. Também lhes deu ordens para não levarem nada para a viagem, a não ser um bastão, nem pão, nem bolsa de provisões, nem dinheiro no cinto, mas ordenou que eles calçassem sandálias e que não levassem roupa extra. Além disso, ele lhes disse: Em qualquer casa em que entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E qualquer lugar que não os receber, e nem os ouvir, ao saírem dali sacudam a poeira que está nos seus pés, em testemunho para eles. Assim, partiram e pregaram que as pessoas deveriam se arrepender. Eles expulsavam muitos demônios, passavam azeite em muitos doentes e os curavam. E o rei Herodes ouviu falar disso, pois o nome de Yausha havia se tornado bem conhecido, e as pessoas diziam: E Elhana, o imersor, foi levantado dentre os mortos, e é por isso que ele realiza obras poderosas. Mas outros diziam: É Alial. Ainda outros diziam: É um profeta semelhante a um dos profetas antigos. Mas ao ouvir isso, Herodes disse: E Elhana, aquele que eu decapitei, foi levantado. De fato, o próprio Herodes anteriormente havia mandado prender Elhana e o havia amarrado na prisão por causa de Herodias, esposa de Filipe, seu irmão, porque tinha se casado com ela. Pois Elhana dizia a Herodes: Não é permitido que o rei tenha a esposa do seu irmão. Por isso Herodias nutria ressentimento contra ele e queria matá-lo, mas não podia. Pois Herodes tinha temor de Elhana, sabendo que era homem justo e leal, e o protegia. Sempre que o ouvia, ficava perplexo, sem saber o que fazer, contudo, ouvia-o com prazer. Mas chegou um dia conveniente, quando Herodes, no seu aniversário, ofereceu um banquete aos altos funcionários, aos comandantes militares e aos homens mais importantes da Galil. E a filha de Herodias entrou e dançou, e ela agradou a Herodes e aos que comiam com ele. O rei disse à moça: Peça-me o que quiser, e eu darei a você. Sim, ele lhe jurou. O que for que você me pedir, até a metade do meu reino, eu darei a você. Então ela saiu e perguntou à sua mãe: O que devo pedir? Ela respondeu: A cabeça de Elhana, o imersor. Imediatamente, ela correu até o rei e fez o seu pedido, dizendo: Quero que o rei me dê sem demora, numa bandeja, a cabeça de Elhana o imersor. Embora isso entristecesse profundamente, o rei não quis desconsiderar o pedido dela, por causa dos juramentos que tinha feito e por causa dos seus convidados. Assim, o rei enviou imediatamente um soldado da sua guarda com ordens para que trouxesse a cabeça de Elhana. Então ele foi,
decapitou-o na prisão e trouxe a cabeça numa bandeja. Ele a deu à moça, e a moça a deu à sua mãe. Quando os discípulos dele ouviram isso, foram pegar o seu corpo e o colocaram num túmulo. Os apóstolos se reuniram em volta de Yahshua e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: Venham comigo, vamos sozinhos a um lugar isolado para descansar um pouco. Pois havia muitos que iam e vinham, e eles não tinham folga nem para tomar uma refeição. Por isso partiram no barco para um lugar isolado, para ficarem sozinhos. Mas as pessoas os viram partir, e muitos ficaram sabendo disso. E afluíram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram primeiro que eles. Pois bem, ao desembarcar, ele viu uma grande multidão e teve pena deles, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a lhes ensinar muitas coisas. Já era tarde, e seus discípulos se aproximaram dele e disseram: Este lugar é isolado e já é tarde. Dispense-os, para que possam ir à zona rural e às aldeias ao redor comprar algo para comer. Ele lhes respondeu: Vocês deem algo para eles comer. Devemos ir comprar pães no valor de 200 denários, e dá-los às pessoas para comer? Quantos pães vocês têm? Vão ver. Depois de verificarem, disseram: 5 pães, além de 2 peixes. E ele mandou que todos se sentassem em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. Pegando então os 5 pães e os 2 peixes, ele olhou para o céu e proferiu uma bênção. Depois partiu os pães e começou a dá-los aos discípulos, para que servissem as pessoas, e repartiu os 2 peixes entre todos. Assim, todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão, além das sobras de peixes. Os que comeram os pães foram 5.000 homens. Então, sem demora, ele mandou os discípulos entrar no barco e partir na frente, para a margem oposta, em direção a Betsaida, enquanto ele mesmo dispensava a multidão. Mas, depois de se despedir deles, foi a um monte para orar. Quando anoiteceu, o barco estava no meio do mar, mas ele estava sozinho em terra. Então, ao ver que tinham grandes dificuldades para remar por causa do vento contrário, ele se dirigiu a eles por volta da 4ª vigília da noite, andando sobre o mar, mas parecia que ele ia passar direto por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram: É uma aparição. E gritaram, pois todos eles o viram e ficaram assustados. Mas ele lhes disse imediatamente: Coragem! Sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco com eles, e o vento parou. Em vista disso, ficaram muito espantados, porque não tinham compreendido o significado dos pães, o coração deles continuava fechado ao entendimento. Quando terminaram a travessia, chegaram a Genezaré e ancoraram o barco ali. Mas, assim que saíram do barco, as pessoas o reconheceram. Elas percorreram toda aquela região e começaram a levar os doentes em macas, para onde ouviam falar que ele estava. E onde quer que ele entrasse, em aldeias, em cidades ou na zona rural, colocavam os doentes nas praças e lhe imploravam que pudessem tocar pelo menos na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam bons.